Olá, nós estamos aqui de novo, continuando a série de conversas com os parceiros. Hoje a gente está aqui com o Eduardo Alves. Ao longo da nossa conversa vai falar um pouco sobre a experiência dele, e o tema de hoje são crenças limitantes. A gente vai falar um pouco sobre o que é crença limitante, sobre a formação dessas crenças e a forma como a terapia ou as terapias podem auxiliar nesse processo. Vamos falar um pouco da semântica da palavra crença. Então, crença é algo que você acredita, não necessariamente tem a ver com os fatos reais. Isso é uma descrição de crença no dicionário. Então, crença, eu acredito, eu tenho certeza, mas não necessariamente é algo real. É interessante quando a gente analisa semanticamente a palavra crença e como ela se forma depois no nosso processo, né? Porque ela sendo uma coisa, sendo algo irreal na nossa vida, ela nasce sempre a partir de algum trauma, a partir de algum momento que aquilo se formou e gerou na gente essa sensação, né? Essa crença de que algo está ali nos limitando para aquilo nesse fato, né? As crenças fazem parte da nossa vida como um todo, mas quando ela nos limita, ela se torna algo que nos impede de olhar para alguma coisa, de evoluir no nosso processo de desenvolvimento e transformação pessoal. Então, as crenças, elas se formam a partir da nossa experiência com a vida, né? É um processo até de aprendizagem, né? Eu aprendo, e geralmente eu aprendo através de experiências, como o Edu falou, traumáticas ou experiências que eu considero negativas. Então essas crenças, elas vão se cristalizando, elas vão limitando o nosso movimento e dificultando a renovação, né? E essas crenças vão moldando a nossa realidade. É como se fosse uma profecia autocomprobatória, né? Eu acredito naquilo, eu não quero aquilo, mas efetivamente eu plasmo aquilo na minha vida. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque como que eu identifico a crença, né, no meu processo? Então eu parto do princípio de analisar o que eu estou querendo na vida, o que eu estou construindo e estou sentindo que existe um limitador, né? Por que eu não estou conseguindo avançar diante daquela situação? Então esses são os momentos que a gente se questiona o que mora ali naquela situação que tem me limitado, né? E aí você começa a aprofundar para de fato encontrar a crença que mora nessa situação, né? Naquele momento, o que ela está querendo me ensinar ou muitas vezes me proteger. Mesmo que inconscientemente, mesmo que seja algo irreal, a sensação de proteção em volta de uma crença é muito comum, né? De se ter e analisar, né? E aí por isso a importância de entender o que é que está limitando como uma crença nesse processo. E o mais incrível nisso tudo é que as crenças limitantes, elas vão ficando cada vez mais fortes, e elas podem gerar estados doentios na nossa vida, né? Eu posso paralisar tanto a minha vida que eu posso parar de trabalhar, eu posso deixar de me relacionar, eu posso deixar de ganhar dinheiro, eu posso deixar de interagir, eu posso deixar até de sair de casa em função de uma crença. E muito em função de toda a realidade que você cria em volta disso, né? E você acaba gerando situações que comprovam para você, mesmo que real para os outros, aquela situação. Ou seja, a verdade ela existe ali naquela crença muito para você, né? Por isso às vezes é difícil até gerar empatia de outras pessoas em relação ao que você está vivenciando nesse formato. Eu tenho um grande amigo e colega, né, de profissão, o Leonardo Brevoort, e que ele diz que é possível encontrar cada vez mais verdades mais amplas e que conciliam. O que seriam essas verdades mais amplas e que conciliadoras? Aquelas que a gente vai descobrindo no processo de evolução e desenvolvimento. Então, se vocês olhar a história da humanidade, né, na Idade Média as pessoas eram obrigadas a acreditar que a Terra era plana. E hoje em dia, depois das grandes navegações, descobriu-se que a Terra é redonda, né? Porque você saía de um lugar, dava uma volta no globo e chegava no mesmo lugar.
Então, se é plano, eu não chegaria no mesmo lugar. Porque o que é plano, eu viajo numa linha reta, eu saio de um ponto e chego no outro. Se eu saio de um ponto e chego no mesmo ponto, a Terra é redonda. Eu acho que espiritualidade e ciência juntas podem dar um bom tempero para essas verdades que vão sendo descobertas, né? Então tem muitas coisas que a espiritualidade fala há 5.000 anos e que a ciência moderna tem descoberto, né? Então eu acho que é isso. A verdade, na realidade, ela é revelada na medida que o ser humano se desenvolve, tá? E ela é dinâmica, ela não é parada, ela não é estática. É uma jornada. Né? É uma jornada, exatamente, é um caminho. Eu acho que o processo de aprendizado, como você estava falando, traz muito do que é a verdade, né? Eu acho que a gente vive um momento onde a dinâmica, né, e a agilidade das coisas demandam da gente verdades estáticas, e na verdade, né, não é isso que a gente precisa. A gente precisa compreender, a gente precisa trazer tempo para as verdades, até para elas amadurecerem, para a gente lidar com fatos que são pensados, que são olhados com atenção para que as coisas aconteçam, né, em volta dele. E aí, acreditar em verdades absolutas paralisa o seu processo, porque aí eu só olho por uma perspectiva. E aí eu deixo de olhar, porque hoje a gente já fala, né, em consciência multidimensional. Se eu olho sobre um único ponto de vista, eu olho só uma parte, então eu não consigo ter abrangência. E quando eu começo a olhar por essa consciência multidimensional, eu começo a perceber que por cada ângulo, cada situação que eu olho uma coisa, ela pode ter N possibilidades. E aí é que entra o meu livre-arbítrio. Que possibilidade eu quero escolher viver agora? O que eu quero escolher experienciar dentro da minha maturidade? Porque não adianta também querer experienciar qualquer coisa e me estourar, né? Eu não acho isso muito saudável. Tudo está em desenvolvimento. Por que as verdades também não estariam? Eu acho que é trazer aquele lado curioso para as situações, para a gente questionar, né? Eu li uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, onde eles estavam avaliando como que os aviões que voltavam depois de atacados, para tomar uma decisão de onde eu vou reforçar os aviões, né? E a primeira decisão foi: eu vou reforçar onde tem marca de bala. Só que os aviões que não voltaram, né? Então eles começaram a avaliar uma outra perspectiva da situação. Os aviões que não voltaram muito provavelmente foram baleados em outros locais, porque eles não tiveram condições de voltar, né? Então, isso também passa por um lugar de, então assim, se o avião voltou baleado, eu vou reforçar onde ele está baleado, porque a verdade me diz que é ali que eles atacam. Mas os que não voltaram, né? Então tem uma outra perspectiva, um outro ponto de vista que precisa ser sempre avaliado para a gente chegar a uma decisão. Talvez não seja a decisão mais acertada, mas como uma jornada, isso serve para você dar um passo adiante. Desenvolver parâmetros, né? Exatamente. Desenvolver parâmetros para avaliar as situações. Isso é muito importante. E isso a ciência faz bem, enfim, várias outras análises mostram que os parâmetros ajudam você a caminhar, não só a chegar num ponto necessariamente verdadeiro. E a gente vai continuar essa conversa falando sobre a formação, como as crianças se formam, né? Dando exemplos, inclusive, disso, e depois falando de processos de tratamento, de terapias e técnicas que auxiliam nesse processo. Exatamente. Aprofundando, então, nesse assunto, para que a gente entenda na prática como que a gente vivencia as crenças limitantes. Então, até a próxima!